Irmãos, bom dia, graça e paz. Nós vamos começar mais um estudo. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra em Mateus 6. Mateus 6, versículo 9, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje, irmãos, nós vamos estudar a última das petições. Então, os irmãos lembram quantas petições são? Oi? 4? São 6 petições. Então, são 6 petições e nós temos o prefácio e a conclusão. Ok? Então, a 6ª petição, que é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui no estudo que colocou aí no grupo, os irmãos podem acompanhar. Se Deus quiser, a partir de semana que vem teremos o projetor. Nós temos a pergunta do breve catecismo. Só que nós vamos nos basear na pergunta do catecismo maior para o nosso estudo. E a pergunta do Catecismo Maior é bem extensa. Vocês vão ver aí, não se assustem com o tamanho do esboço, mas a gente vai pincelar alguns pontos aí muito importantes dessa que é uma doutrina muito simples de entender, porém pedimos que o Espírito Santo nos ajude a aplicar, não é? Que é não cair em tentação. A pergunta é: pelo que oramos na 6ª petição? Na 6ª petição, que é: e não nos deixe cair em tentação, pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar ou nos preserve e livre quando formos tentados. Irmãos, aqui há um resumo daquilo que nós pedimos. Nós entendemos muito bem o que é a tentação. Nós passamos por isso constantemente e esse estudo irá nos ajudar a não só a entender profundamente, como também os recursos que o Senhor nos dá para vencermos as tentações. Amém? Então vamos abrir bastante a Bíblia e responder algumas perguntas de cada um desses pontos. Primeiro ponto: Deus, segundo a sua sabedoria e santos propósitos, algumas vezes permite que os seus filhos sejam tentados pelo mal, e que até mesmo cedam à tentação por um tempo. Vamos abrir em 2 Crônicas 32, 31, pedir ao irmão Gabriel Falcão que leia 2 Crônicas 32, 31. Como temos bastante textos, vou pedindo aos irmãos especificamente 2 Crônicas 32, 31, irmão Vitor, Juízes 2, 21 e 22. Pode ler. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia que foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. Veja, para nós entendermos esse versículo, nós voltamos à última frase, por favor, irmão. Leia o versículo 30, a última frase. Para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. Não, do versículo 30, por favor. 30.
Isso. Não, o versículo. Só a última frase. Isso aí. É só isso. Obrigado. Veja, irmãos, aqui trata de Ezequias, rei que sofreu pela doença, uma doença que era mortal, mas o Senhor o livrou, e ele se exaltou, mas ele se humilhou, e então o Senhor deu a ele prosperidade. Seu reino foi próspero. Contudo, no versículo 31, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados, o que aconteceu? O Senhor Deus o desamparou. Por que Deus o desamparou? Aí a primeira pergunta que a gente faz, e aí quem vai responder são os irmãos, quais foram os dois motivos pelo qual Deus desamparou Ezequias? Para provar e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Veja o entendimento que nós temos que ter sobre o que Deus faz por nós, ok? Entendemos que nós somos provados pelo Senhor e que Ele, na sua infinita sabedoria, cuida de nós e nos protege de todo mal. Porém, Ele permite com que nós passemos por lutas. Agora, Juízes 2, 21 e 22. Pedi ao irmão Vinícius que leia, por favor. Juízes 2, 21 a 22. Ou E22. Isso. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas, por Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Amém. Esse capítulo trata da morte de Josué. Ok? E aí, o que nós lemos é que existiam povos que estavam no meio do povo de Deus. O Senhor permitiu com que esse povo permanecesse para que o povo fosse provado, para que o povo fosse de fato testado, se conhecia ou se gostaria de buscar ao Senhor ou não. Ou seja, a pergunta, para a gente resumir e entender o que está sendo dito é: por que Deus não expulsou nenhuma nação dentre o povo? Vamos reler o texto e responder essa pergunta. Por que Deus não expulsou nenhuma nação dentre o povo? Podem responder, um de cada vez. Versículo 22. Olha o que diz o versículo 22. Para pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor. Ou seja, havia um propósito ali, daquele povo ímpio permanecer entre o povo de Israel. Para pôr Israel à prova e para o quê? Guardar o caminho do Senhor. Aqui no meu está para ver se seguiria os caminhos do Senhor, em outra versão. Exatamente isso. Colocando à prova aí. Muito bem.
Próxima afirmação, irmãos. Os filhos de Deus são alvos dos ataques de Satanás. Os filhos de Deus são alvos dos ataques de Satanás. Então vamos abrir em Apocalipse 12, 9. Até para que os irmãos respondam essas perguntas. Vamos abrir todos, né? Vai ficar melhor a gente conseguir ler o texto, interpretar e responder as perguntas. Então vamos abrir bastante a palavra de Deus. 12, 9. Pode. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Continua? Só isso. Obrigado. Na versão do Gabriel, a gente pode refazer a pergunta aqui. O que Satanás faz a todo o mundo? Ou na versão Ara, o que Satanás é de todo o mundo? Oi? Isso, sedutor. Isso aí. E Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. O irmão que abriu, por favor, pode ler. Simão, Simão, eis que Satanás nos reclamou para nos peneirar como trigo. Exato. Os filhos de Deus, lembra da afirmação, os filhos de Deus. Os filhos de Deus são alvos dos ataques de Satanás. Lembra que nós estamos estudando a oração dominical. Que começa, qual é o prefácio da oração dominical? Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, os filhos de Deus são peneirados, muitas vezes, por Satanás, com a permissão do Senhor. Com a permissão do Senhor. Lembre-se, é bom a gente sempre relembrar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor Deus está permitindo que Satanás peneire, fugiu a palavra agora, venha a peneirar, né? O Senhor tem algum propósito nisso. Terceira afirmação, o mundo como aliado de Satanás está pronto a fazer o crente pecar. O mundo, como aliado de Satanás, está pronto a fazer o crente pecar. Tiago 4,4. O que diz Tiago 4,4? Não convém a amizade contra a inimiga de Deus, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Perfeito. O que é inimiga de Deus? O que é inimiga de Deus? O que é inimiga de Deus? Baseado nesse versículo. A amizade do mundo. A amizade do mundo. Como eu disse no começo, aqui nós vemos que nesse estudo não há muitas coisas tão difíceis assim de serem entendidas, mas de serem aplicadas. Facilmente nós nos levamos, nós somos seduzidos. Como diz aqui, o mundo é aliado de Satanás. Satanás é sedutor. Enganador. Exatamente. Ou seja, nós facilmente somos levados e tomamos a forma do mundo. Como diz Romanos, facilmente nos tornamos amigos do mundo, do sistema, ok? Do mundo sistema. 1 João 2, 15 a 17 vai reafirmar isso. Por favor, quem abriu pode ler. 1 João 2, 15 a 17. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Ou seja, em quem o amor do Pai não está, baseado nesse texto. Quem ama o mundo. O amor do Pai não está em quem ama o mundo. De quem não procede a concupiscência da carne e dos olhos?
de quem não procede do Pai. E quem permanece para sempre? Quem permanece para sempre, irmãos? Aquele que faz a vontade do Pai. Bem, e agora, a próxima afirmação fecha aí a trinca dos inimigos nossos. Agora, a carne, nossa natureza corrompida pelo pecado, como aliada de Satanás, está pronta a nos fazer cair em pecado. Gálatas 5,17, um versículo muito conhecido, que diz Gálatas 5,17. Que a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Amém. Veja, são coisas opostas. Para que o espírito milita contra a carne? Final do versículo, o que fala? Exatamente. E Romanos 8, 12 e 13. Romanos 8, versículos 12 e 13. Já abri aqui, eu vou ler. Romanos 8, 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, a pergunta que a gente pode fazer é: o que acontece a quem vive segundo a carne? Morre, caminha para a morte, morre. Irmãos, veja, aqui nós temos os três inimigos do crente. Quais são? Satanás, o mundo e a carne. Nós facilmente conseguimos notar isso pelas Escrituras e pela nossa caminhada cristã. Os nossos desejos sendo colocados de maneira que nós facilmente somos levados. Né? Nós não somos tentados, como diz Tiago, por coisas que a gente não quer. Nós somos tentados por coisas que o velho homem quer. Próximo. Devido à corrupção da natureza neles restante, até mesmo crentes verdadeiros estão sujeitos não só à tentação, mas algumas vezes se expõem a ela de maneira inconsequente. Nós vamos ver dois casos aí, duas narrativas em Mateus 26 e 2 Crônicas, capítulo 18, e outro versículo no capítulo 19. Então, Mateus 26, versículo 41, muito conhecido. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Beleza, aí lembra que o contexto é Jesus está orando e falou isso para os discípulos, incluindo ali Pedro. E aí vem o versículo 62, irmã, por favor. Isso. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que este dispõe contra ti? Versículo 69, eu falei errado, né? Não, versículo 69 ao 72, por favor. Ora, estava
E aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Obrigado, João. Vejam, negar a Cristo. O que o próprio Cristo diz aqui em Mateus que acontecerá a quem o negá-lo? Ele vai negar diante do Pai. Veja o tamanho do pecado de Pedro. Não é? Ele não é crente? Sim, ele é crente. Mas facilmente conseguimos ver como, e foi falado isso aqui, agora acho que foi na devocional, como nós estamos vulneráveis. Né? Foi a citação do pastor Sami. Às vezes o nosso engano é pensar de que a comunidade não está sujeita a certos pecados. Ah, não, a igreja é muito madura para cair em tal pecado. Devemos lembrar quem nós somos. Devemos nos submeter aos ensinamentos da palavra e obedecer. Porque, sim, estamos sujeitos aos piores pecados. E agora, 2 Crônicas 18:32, outra narrativa aqui de um rei. Peraí, perdi aqui. Desculpa, irmã. Eu botei 32 aqui. É o versículo 3. Errei bastante, né? (18:3), por favor. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Roma Galiade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, iremos contigo a peleja. Obrigado. Pode deixar aberto aí. Aí você lê 2 Crônicas 19:2. Veja, irmãos, Acabe é aquele rei que nós vimos na pregação passada, certo? Josafá também está naquela narrativa de 2 Crônicas 22. O que nós vemos aqui? Josafá, crente. Acabe, apesar de ser rei de Israel, ímpio. Olha o que Josafá, ele promete para Acabe: ó, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja, serei como tu és. Vou fazendo aqui os links, lembrando de tudo que foi falado aqui hoje já. O jugo desigual é pecado. A relação entre dois reis, serei como tu és. Agora, olha o versículo 2 de 2 Crônicas 19. Por favor, irmã. Versículo 2 agora. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Olha o que Hanani falou para Josafá, esse rei que disse que seria como o povo de Acabe, né? Olha o que ele diz: devias tu ajudar ao perverso, que é Acabe, e amar aqueles que aborrecem o Senhor. Está falando de Acabe. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Irmãos, mais uma vez, a gente reitera a necessidade de sabermos que estamos sujeitos. Então, por que
Por que caiu a ira da parte do Senhor a Josafá? Porque ele amou o mundo. Porque ele amou o mundo. Versículo 19 vai dizer: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor. São coisas opostas. Ok? Ainda no texto narrativo, vem a próxima afirmação: somos por nós mesmos incapazes de resistir às tentações, de sair delas e de tirar proveito delas para nosso aperfeiçoamento espiritual. Isso aqui é muito sutil, mas nós vamos entender. Olha, vou pedir a um irmão que abra de 2 Crônicas 16, 7 a 10. Naquele tempo, veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: por quanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes, os líbios, grande exército, com muitíssimos carros de cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-te forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Isto você deixa loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o Oriente e lançou no cárcere do tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa a alguns. Obrigado, irmã. Então vamos responder a primeira pergunta. Em vez de confiar no Senhor, o rei Asa confiou em quem? Versículo 7. No rei da Síria. O que aconteceu quando ele confiou no Senhor? Versículo 8. Final do versículo 8. O que aconteceu com ele quando ele... entregou ele na mão dele. Isso. Veja aqui o que nós podemos entender do versículo 7 e 8. No versículo 7, ele confiou no rei da Síria. E no versículo 8, o profeta está lembrando que quando ele confiou no Senhor, os etíopes e os líbios, grande exército, foi dado a eles. Depois de ouvir a punição, qual foi a reação de Asa? Versículo 10. Se indignou. E o que mais? Lançou no cárcere. E no final do versículo diz: oprimiu Asa alguns do povo. Veja, irmãos, para a gente entender aqui, lembra aqui que o que nós lemos foi: somos incapazes de resistir às tentações, de sair delas, de tirar proveito delas para aperfeiçoamento espiritual. Olha o que diz: nós somos incapazes de tirar proveito para o nosso aperfeiçoamento espiritual. O que nós podemos entender aqui é que não é errando que se aprende quando se trata de vida cristã. Lembra que um abismo leva a outro abismo. Irmãos, eu não vou pecar para que assim eu tenha experiência e assim eu me fortaleça. Não é isso que a Escritura nos ensina. Veja que são coisas distintas. É claro que quando no ramo científico, nos estudos, é muito melhor que você esteja ali na tentativa e erro, vá aprendendo com aquilo e pode chegar a alguns resultados que você não chegaria se você não estivesse errado ali. Mas quando se trata de vida cristã, não queira experimentar o pecado. Eu vou viver uma vida assim para ver como que é, aí então depois eu volto
e digo aqui as minhas experiências. Não. O rei Asa, ele pecou contra o Senhor, confiou no rei da Síria e foi só ladeira abaixo. Né? Não teve volta. Então, muito importante nós entendermos que por nós mesmos, né? Nós vamos voltar num ponto parecido com esse, que vai fazer sentido para a gente. Próximo ponto aí. Pedimos que Deus domine o mundo, subjugue a carne e refreie Satanás e disponha em ordem todas as coisas para que sejamos guardados da tentação. João 17:15. Irmão que abriu, já pode ler, por favor. Não oro para que me tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Amém. Não oro para que me tires do mundo, mas que protejas do príncipe deste mundo. O que Jesus não pede, o que Jesus não ora? Para que tires do mundo, né? Mas que livre do mal. Livre do mal. Algumas traduções vão dizer do maligno. Quando nós temos aqui a petição, a sexta, lembrando do estudo, né? A sexta petição, livres do maligno. Salmo 51:10. Quem abriu pode ler. Cria, ó Deus, o coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Veja a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que Davi pede para que renove dentro dele? Um espírito inabalável. Irmãos, as perguntas são óbvias mesmo, tá? Só ler o texto e responder. Tá? Parece que é pegadinha, né? Mas não. Mas é bom você saber. É bom, é bom. E Salmo 119, 133. Isso. 133. Passos conforme a tua palavra, para que o pecado não me domine. Essa aqui é a tradução NVT, fica um pouco mais clara. Onde os nossos passos precisam ser firmados, Gabriel? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Veja, irmãos, que nós temos um Deus todo-poderoso que subjuga a carne, refreia Satanás. Ele é conosco. E o que muitas vezes nos acontece é que, e Davi vai orar isso no versículo 12 do Salmo 51, para renovar a alegria da salvação, né? O que muitas vezes acontece conosco é que nós esquecemos ao Deus que nós servimos. E isso nos faz esquecer de que o próprio Jesus fala, e toda a Escritura fala, de que nós devemos pedir todas as coisas ao Pai e Ele nos concederá. Ele nos concederá todas as coisas. Aí você pode pensar, mas eu quero uma casa própria. Não, isso nada tem a ver com a glorificação de Deus. Porque se nós somos crentes, vivemos para a glória dele, isso nada tem a ver. Ah, mas eu não posso contar as minhas bênçãos para os irmãos? Sim. Mas você não sabe se o Senhor quer isso para a sua vida. Agora, uma coisa nós temos certeza que Deus quer para a nossa vida: a nossa santificação. Tá? A nossa santificação. Então precisamos separar aquilo que com certeza o Senhor quer com aquilo que nós ainda não sabemos se o Senhor quer. Nós trabalhamos, nós somos... A Escritura nos ensina a juntarmos bens, de fato
fazer boa administração do nosso dinheiro, mas uma coisa é certa, nós não temos certeza daquilo que conquistaremos. Eclesiastes, capítulo 1 ao capítulo 12, estamos vendo isso, né? Que de fato, uma coisa é certa, o Senhor não quer que nós caiamos em tentação. Então, ore a Deus, Ele te dará essa bênção, Ele te dará essa bênção. Próximo ponto. Pedimos a Deus que abençoe os meios de graça. Capacite-nos a usá-los de modo correto para que sejamos guardados da tentação do pecado. Mateus 26, 41, nós lemos. Vamos reler esse versículo. E outro irmão já pode abrir em Salmo 119, 11, por favor. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja, irmãos, o que devemos fazer para não entrar em tentação? Vigiar e orar. Então, lembrando que os meios de graça, um dos meios de graça é a oração. Agora, Salmo 119, versículo 11. Amém. Veja que esse versículo vai além de ler a palavra no coração. Guardar. Tem uma versão aqui que também diz legal, uma ênfase diferente. Em meu coração, conservei tua promessa. Conservei. Para não pecar contra ti. Amém. Exato. Lembra, irmãos, que quando a gente fala, eu sei de cor, né? A origem da palavra coração vem daí. Ou seja, você sabe de cor, de fato, você carrega contigo, você conserva. Você lembra, se eu falar, cite João 3,16, você lembra, você tem consigo essa palavra e você medita nela nos momentos mais difíceis da sua vida. E mais, a gente está tratando no contexto de tentação. Nos momentos de tentação, aquilo que você vê facilmente se torna pensamento. Se tornando pensamento, se torna pecado. É muito importante que nós tenhamos na nossa mente a palavra de Deus. Lembra do que Paulo fala em Filipenses 4, 8, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, justo, amável, de boa fama, né? Nisto pensai. Veja, irmãos, facilmente nós somos levados a pensar em várias coisas. Umas coisas que são vãs, mas não necessariamente pecado em si, mas que podem levar a pecar. Aí precisamos voltar à Escritura, né? As distrações não são pecados, né? Dependendo do contexto, né? Mas elas podem nos levar a pecar. E com certeza, lembrando que nós lemos que nós temos que vigiar e orar, né? Se você está distraído, é um passo para pecar. Então, os meios de graça são essenciais. Não conseguimos vencer as tentações sem os meios de graça. Oração e leitura da palavra. Não tem como. Pedimos a Deus que nos ampare, nos capacite e nos guarde de cair quando tentados. Vamos ler 1 Tessalonicenses 3:13. Que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que Ele
fortaleça. Agora a pergunta que nós fazemos é: como deve estar o nosso coração na vinda de Jesus? E aí ele... Exatamente. E aí ele ele vai além, né? Em santidade, isento de culpa. De fato, nós precisamos pedir a Deus que nos ampare, nos ajude, porque, mais uma vez, por nós mesmos somos incapazes. Nós vimos ali, né? Não é errando que se aprende quando se trata de vida cristã. É se apegando à palavra de Deus, é que se aprende. Só uma delas que eu acrescento que você falou sobre a questão de você se fortificar pela palavra de Deus, né? Na verdade do Senhor, para que você não seja tentado. Um exemplo claro disso, né? Claro, evidente, né? Que Jesus é soberano sobre todas as coisas, mas nós temos que nos espelhar nele, né? Em Mateus 4, a gente vai ver que Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando a gente olha aquela narrativa, a gente percebe que o tempo todo Satanás ele tenta Jesus por meio da palavra, né? Da palavra de Deus, né? Ele fala assim, torna essas pedras que dormem em banho, né? Que é a primeira tentação dele. Nem só de não verá o homem. Aí Jesus responde, mas pela palavra de Deus. Exato. Aí a segunda tentação dele, ele fala assim, aí Satanás, através da palavra dele, ele tenta Jesus, ele fala assim, deixa eu posso ler aqui. Pode? Ué, você já abriu, leia. Nem faz como ver o nome da palavra de Deus. Aí Satanás transportou ele a uma cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha só, Satanás usando a própria palavra para tentar. Então aqui também enfatiza a ideia de que não é só saber superficialmente, mas é saber e entender o que a palavra fala. Está escrito, lança-te daqui abaixo, e aos teus anjos dará ordem. Ou seja, a gente percebe que o inimigo, o nosso adversário, também sabe da palavra. Então, que sabe a gente, né? Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a respeito, marteando nas mãos para que nunca tropeça numa pedra. E disse também Jesus, aí veio Jesus refutando, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o tempo todo na narrativa, a gente vê a palavra de Deus sendo usada, né? E por último, Jesus, pode falar. Pode. Você vê Jesus se sujeitando a um debate bíblico. Né? E muito importante que a irmã colocou é que a memorização da palavra é importante. Versículos soltos, sim, mas deve haver uma interpretação correta daquilo que você está memorizando, né? Que a irmã colocou. Imagina você pensar que Satanás ele traz, e nós vemos isso. Essas ditas igrejas abrem a Bíblia e elas leem versículos sem contexto algum. O crente verdadeiro, estando ali, sendo enganado, né, ou não crente, né, ele lê e fala, é verdade, está escrito. Então, uma igreja com a correta interpretação da Escritura é importantíssimo, para que nós não venhamos pegar a palavra como caixinha de promessa, né? Memorizamos versículos, guardamos no coração para não pegar contra o Senhor, porém, sem entendimento. Exatamente. Oi? Só demonstrou que ele é herege, além de Exato. texto sem contexto, Exato. usar com Jesus. Exatamente. Usando a própria palavra. E Judas, versículo 24. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória.
Então, o que Deus é poderoso para nos guardar? De tropeços, irmãos. Tropeços. A antepenúltima afirmação que nós fazemos aqui é: pedimos que, ao nos rendermos à tentação, Deus novamente nos levante e que essa experiência seja usada para a nossa santificação. Aqui nós vamos ler apenas o Salmo 51, 12, mas tem outras passagens que os irmãos podem meditar depois. Salmo 51, 12 nós lemos semana passada. O irmão que abriu já pode ler. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Amém. O que Davi pede para que seja restituído? A alegria da salvação. Então, nós entendemos que caímos e aí Satanás está pronto para fazer uma bagunça na nossa vida. Ele é enganador, o pai da mentira. Ele começa a plantar pensamentos de que você não é filho de Deus, de que você não é separado de Deus. E é muito importante que nós estejamos fazendo essa oração de Davi. Restitui a alegria da salvação. Depois também tem ele fez outra coisa também, né? Torna-me disposto a te obedecer. Logo após esse alegria. Então ele também, além de pedir a alegria, ele pede disposição a obedecer. Aqui aparentemente ele está reconhecido por ele mesmo, não obedece. Exatamente, meu irmão. Veja que tem tudo a ver com a outra petição que diz: faça-se a tua vontade. Sim, não é? Muito bom. Pedimos a Deus que nos faça vitoriosos contra os ataques de Satanás. Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Isso é promessa, irmãos. Promessa de Deus. Ele esmagará Satanás. E quando o Deus da paz esmagará Satanás? Em breve. Só vindo, é isso aí. Em breve. Em breve. Isso, ele está preso e de fato um dia ele não terá poder algum sobre nós. Não terá poder algum sobre nós. Essa é uma promessa do Senhor que nós devemos nos apegar e orarmos firmes, confiantes nessa promessa. Deus da paz em breve esmagará Satanás. E a última afirmação é: também pedimos pela nossa redenção final e completa de todo o pecado e mal, como nossa alma e corpo serão conservados. Primeira eu li aqui, mas essa aqui era uma pergunta que eu coloquei. Também pedimos pela nossa redenção final e completa de todo o pecado e mal. 1 Tessalonicenses 5, 23. Amém. Seu filho, tá? Seu filho que fez isso com você. Viu na sua frente. Irmãos,
esse versículo é maravilhoso. Mais uma vez, promessa do Senhor. Nos agarramos a elas e tomamos não só como verdade, como a verdade do Senhor. Em que o Deus da paz nos santificará, segundo 1 Tessalonicenses 5:23. Isso aí, e nos conservará íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Algum irmão quer colocar algum ponto? Então, rapidinho. Voltando lá no texto de Mateus 5, 4, na descrição de Jesus, a gente percebe que Jesus ele jejuou durante 40 dias, 40 dias, né? Vocês falam isso, 40 dias ele, né? Ele jejuou. Então aí também a gente relembra, né, sobre, né, a questão do próprio Cristo. Ele jejuou, né? E o jejum ele nos ajuda, né, nesse processo, né, de santificação tal, ritual. Então é importante que a gente não só vigie e ore, né, para que a gente não caia em tentação, mas que a gente cumpra também esse mandamento, né, do jejum, da oração, da consagração em si, né? Isso. O jejum é um meio de graça. Né? A gente precisa lembrar, interpretar o que é meio de graça. Né? É um meio pelo qual o Senhor nos dá para que sejamos santificados. A oração da palavra, a leitura, a oração ao Senhor, a leitura da palavra, são meios ordinários. Você pode chegar em casa e fazer. E que te ajuda a crescer e a santificar. Mas é importante que a gente, na nossa caminhada cristã, nós façamos isso para que nós sejamos fortalecidos pela palavra do Senhor. Amém. Mas algum irmão quer fazer uma pergunta, alguma colocação? Quero fazer então uma última aplicação, irmãos. Muito importante para que nós meditemos nos versículos mais conhecidos que nós podemos pensar quando falamos dessa luta, dessa vida que nós vivemos aqui, do velho homem contra o homem restaurado. Primeira Coríntios 10:13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A possais suportar. Irmãos, a vida cristã muitas vezes é complexa, mas graças a Deus, pela Escritura, nós chegamos à verdade. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que nós podemos suportar. E o Senhor nos dá meio para isso. O diabo, que é enganador, que é sedutor, ele quer inculcar na nossa mente de que você não consegue vencer esse pecado. Você caiu de novo, e caiu de novo, e não tem como. É do ser humano. E aí, muitas vezes, interpretamos Mateus 26:41 de forma errada, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí, qual a expressão que a gente ouve muitas vezes do pecador? A carne é fraca. Quando não é isso que o texto está falando. Está falando, você deve vigiar porque a carne é fraca. O Senhor nos dá meios, como já foi dito aqui. E nós precisamos nos agarrar a essas verdades, irmãos. Porque vamos ser tentados. Hoje e amanhã,
e sempre. Por isso que devemos clamar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque nós, como cristãos, não devemos desejar pecar contra Deus, mas continuamos pecando. E agora? Clame pela vinda do Senhor Jesus. E clame para que, enquanto estivermos aqui, o Senhor Deus nos ajude a vencer as tentações. Amém? Quer falar, irmão?